Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou te mostrar porque é uma baita furada investir em fundos imobiliários. Muita gente tem esses investimentos na carteira, tem aquela ideia de defender com unhas e dentes, mas eu vou te mostrar o porquê que ele não presta para ter na sua carteira. Te vejo depois da vinheta. Antes de mais nada, se você não for inscrito no canal, eu já peço que você se inscreva, que assim a gente aumenta a nossa comunidade. Você vai deixar o seu like se você gostar do vídeo. Veja que é gostar, não é concordar comigo. Ninguém é obrigado a concordar com nada, porém as pessoas devem refletir a respeito daquilo que elas acham. Até porque é muito comum que a gente costume defender aquilo que a gente está muito habituado. Então a ideia aqui é a gente abrir um pouco o entendimento, abrir a cabeça, abrir as possibilidades, né, para a gente conseguir ter a melhor alternativa ali de investimento. Primeiro ponto é que toda vez que você for escolher um investimento para fazer, você tem que levar em consideração o custo de oportunidade por estar deixando de fazer um investimento em uma outra coisa. Eu estou fazendo esse vídeo aqui com relação aos fundos imobiliários, até porque eu faço análise de fundos imobiliários há muitos anos, né? E, em regra, eu sempre costumo fazer uma comparação entre o que o fundo está rendendo versus uma ação, versus a renda fixa, versus qualquer outro tipo de investimento. Então, se eu tenho uma renda fixa que me paga um valor maior do que o fundo está pagando, obviamente eu estou com uma relação negativa, né? Porque todo tipo de investimento ele é o somatório de duas coisas. Primeiro, uma taxa livre de risco. O que é a taxa livre de risco? É a Selic. A Selic hoje te paga 15% ao ano. Não vai se manter assim por toda a eternidade, eu sei disso, mas historicamente no Brasil a Selic é uma taxa muito alta. Se você pegar aí os últimos 20 anos, 25 anos, você tem uma média de 11,5% ao ano. Então o Brasil ele é historicamente um país de taxas muito altas, o que viabiliza você ganhar mais dinheiro com a renda fixa com mais proteção. Ah, Jean, mas o Banco Master quebrou e sei o que. Todo tipo de investimento ele tem um risco embutido. Não é porque é renda fixa que ele tem um risco zero e não é porque é renda variável que vai ter o risco absurdo também. Então você pode operar de forma conservadora ou arrojada na renda fixa ou conservadora ou arrojada na renda variável. Você tem que analisar o que você está fazendo ali. Então, como se trata do fundo, quando eu pego uma carteira que ela é composta ali de fundos, geralmente as pessoas elas tendem a escolher os fundos imobiliários por conta dos dividendos. Os dividendos eles causam um efeito psicológico muito forte. Você tem ali um patrimônio e todo mês cai um valor ali na conta da corretora. E aí a pessoa, poxa, que legal, isso aqui está crescendo e vê mês a mês aquele percentual subindo. Só que quando a pessoa ela se priva a essa análise, ela esquece de todo o restante. Se eu tenho uma carteira de fundos imobiliários que me paga 1% ao mês e o valor do dividendo ele sai da cotação, você continua com patrimônio igual. Se eu tivesse na renda fixa, eu não teria os riscos das oscilações da renda variável e teria o crescimento da mesma forma. Mas os dividendos eles são isentos de imposto de renda. Vamos fazer comparativos considerando o valor líquido, já pagando o imposto de renda da renda fixa, para você ver exatamente o que você está... Porque assim, se eu penso que eu tenho que escolher o investimento que me paga o maior rendimento possível, com o menor risco possível, os fundos imobiliários eles não vão entrar nessa categoria. Quando você pega um fundo imobiliário que tem um dividend yield muito alto, por que ele tem um dividend yield muito alto? Porque o preço da cota já caiu bastante. Então aquelas pessoas que compraram o fundo quando a cota estava cara, ela tem um dividend yield. Quem vai comprar agora, depois de uma queda de 20, 30, 50%, tem outro dividend yield. E o fato de ter caído já deveria levantar um alerta. Peraí, o que fez ele cair? Qual o nível de sensibilidade que ele tem com os cenários econômicos? Então, a maior parte das carteiras que eu tenho visto, elas perdem para o CDI. Elas não só perdem para o CDI, como ela perde para outras rendas variáveis também. Então, eu costumo dizer que os fundos imobiliários eles descem de elevador e sobem de escada. Quando você tem uma crise econômica, eles caem junto com as ações do mesmo jeito. Mas quando tem um bull market, uma tendência de alta, ele sobe com aquela taxazinha pouquinha. E por que isso? A própria filosofia do investimento. O investimento ele recebe aquelas rendas dos aluguéis e ele reinveste pouca coisa, porque ele distribui ali 95% para os acionistas, então não sobra muito para investir. Então, todo tipo de investimento ele tem que estar alinhado com o momento da pessoa. Se o seu momento é crescimento de patrimônio, não são os fundos que vai te dar esse crescimento.
Sinto te dizer isso. Ah, Jean, mas é possível que está crescendo aqui 10% ao ano, 12% ao ano. Beleza, mas quanto tempo você está querendo chegar no seu objetivo? Ah, você quer chegar daqui a 30, 40, 50 anos? É uma coisa a se pensar também. Será que não tem um outro investimento que você pode aproveitar o bull market e você ter um crescimento mais exponencial? Vou pegar um exemplo. O Banco Inter subiu 2.800% em 3 anos depois que fez o IPO. O April subiu mais de 13.000% nos últimos 10 anos. Você pega empresas que estão em crescimento, empresas que têm bons fundamentos, algo nesse sentido, para que você vai ficar travado num fundo de investimento imobiliário que a cotação diminui depois que paga os dividendos e que tem toda a sensibilidade de uma renda variável? Eu não vejo muito sentido para isso. Outros problemas. O ganho de capital sobre os fundos imobiliários é de 20%, enquanto de ações é de 15% em operação swing trade. Se você tiver prejuízos com fundo, você só vai ter que compensar, você vai ter como compensar em instrumentos financeiros da mesma classe ali. Então você não tem como compensar um lucro de uma ação com prejuízo de um fundo. Então você limita ainda mais, estreita ainda mais a sua possibilidade de estar otimizando a sua carteira. Então, quer dizer que os fundos eles não devem ser utilizados nunca? Lógico que não, não é isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se você tem uma carteira pequena ou a carteira que está muito distante do seu objetivo, é muito mais inteligente que você utilize investimentos que estejam mais alinhados com o seu objetivo. Você tem que analisar 3 coisas antes de investir. O seu perfil, qual é o seu objetivo e qual o cenário econômico para você realmente colocar na carteira aquilo que vai te favorecer. Se eu quiser fazer uma operação com opções, se eu quiser fazer um lançamento coberto, eu vou fazer com fundos? Não vou fazer com fundos. Com ações eu posso fazer com ações. Se eu quiser utilizar outras operações que não sejam cobertas, mas com travas, por exemplo, eu quero fazer operações com opções e eu quero utilizar ativos em garantia. Os fundos eles entram em garantia? Eles não entram em garantia. As ações elas entram em garantia. A renda fixa, título público entra como garantia. Então, são coisas que você precisa estar pensando, colocando na balança para ver se realmente faz sentido ou não. Então, aqui no nosso escritório, a gente desestimula esse tipo de investimento para carteiras de crescimento. Se a pessoa está querendo ter uma explosão, aproveitar um bull market, ano que vem a tendência de queda de juros, tá? Será que a sua carteira está alinhada com essa tendência de queda de juros? Porque o que vai acontecer, o que sempre acontece com a maior parte das pessoas é aquela ideia, né? Que você compra sempre no topo, porque o seu viés comportamental te diz, não posso ficar de fora, tenho que aproveitar. E você vende na queda, com a euforia, o desespero de todo mundo. Então, assim, a gente não deve operar pela emoção ou se apaixonar pelo ativo A ou B ou C. Se eu tiver que ganhar no Bitcoin ou ganhar na renda fixa o mesmo valor, eu vou para a renda fixa. Porque a renda fixa me dá mais segurança. Se eu tiver que ir para criptomoeda, eu tenho que ganhar muito mais. E será que eu tenho como prever esse crescimento? Será que eu tenho subsídio suficiente para dizer, esse item aqui vai ganhar muito dinheiro? Eu não tenho. Então, a maior dificuldade da renda variável é você ter previsibilidade. Para você ter previsibilidade, você tem que ter uma estrutura bem feita, uma estratégia que funcione. Você tem que ter instrumentos que vai te proteger da crise. Então você tem que ter uma série de coisas. Então a ideia aqui é pare de investir como amador, como todo mundo faz. Investir pela emoção, investir ali, eu quero ficar rico, eu quero ganhar da noite pro dia muito dinheiro, eu quero aproveitar. Gente, não é assim que funciona. Né? Geralmente você precisa ter uma estratégia, precisa ter ali um modelo de negócio que realmente funcione. Né? Então assim, todo tipo de investimento ele pode ser utilizado na proporção certa, ele pode ser utilizado para o momento certo, para o perfil certo, para o cenário econômico certo. É por isso que muita gente acaba perdendo dinheiro. A maior parte das pessoas que chegam aqui no escritório é perdendo dinheiro. E quando a gente vem e enxuga um monte de lixo que tem na carteira, num primeiro momento parece até que, poxa, vou fazer somente isso e tal. Às vezes o simples bem feito ele resolve. O simples bem feito ele sempre vai te dar um maior conforto, uma maior tranquilidade. E o que importa nos investimentos é você ver ele crescendo paulatinamente e ter tranquilidade. E não ficar aí pensando, o governo vai falar alguma coisa, vai vir um político A, B ou C. Isso tudo são simplesmente coisas que vai te deixar doente com relação aos seus investimentos. Até porque você leva muito tempo para construir e apenas um dia, uma semana para destruir ele tudo. Eu vou te mostrar aqui somente um gráfico para você ver do que eu estou falando. Isso aqui é um comparativo do IFIX, né, que é o índice de renda fixa, com outros índices. Pegar aqui, o CDI, por exemplo. Olha o CDI. O CDI é um investimento praticamente aqui que não vai ter redução, é sempre para cima,
né? Então, olha como ele vai crescendo. Agora, olha o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários. Olha a queda em relação. Você vê o CDI crescendo bonitinho, enquanto o IFIX fica nessa queda. Se você tivesse colocado R$ 1.000 há 5 anos no IFIX, você teria 1.309, enquanto no CDI teria 1.665. Se eu pego aqui e comparo com o índice da Bovespa, índice com índice aqui, ó, o índice da Bovespa está um pouco maior, teria um pouco mais de dinheiro. Se você utiliza IPCA, seria maior, teria ganhado também. E VVB11, que é o índice que espelha a SP500 lá dos Estados Unidos, as 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos, teria praticamente aqui, ó, quase que dobrado o valor. Então, são coisas que você tem que fazer uma análise. Quer dizer que é ruim? Não, não quer dizer que é ruim, mas quer dizer que se você estiver posicionado em fundos no momento errado, você não vai ter o crescimento que poderia ter com outros investimentos. Da mesma forma, você não tem a proteção suficiente para você estar exposto à renda variável. Ou seja, você tem um limitador de crescimento forte em relação a outras rendas variáveis e você tem a proteção insuficiente da renda variável nesse tipo de investimento. E olha que isso aqui está muito tranquilo assim, ó, é justamente porque aqui é um índice. O índice ele sobe, ele melhora ali ao longo do tempo, aquela coisa toda, porque é uma diversificação muito grande. Mas se eu estou ganhando bem menos com essas oscilações todas, essa exposição a risco bem menos do que o CDI, muito melhor você ir para o CDI. Muito melhor comprar um Tesouro Selic, muito melhor utilizar em garantia, muito melhor utilizar operações com opções, que nas operações com as opções você não tem redução do valor da cota ali do investimento, você tem a geração de renda mensal ali para você, para sua carteira. Então fica atento com relação a essas coisas. Então se você investe em fundos imobiliários, isso aqui não é uma afronta a você. Isso aqui é uma análise com relação à minha posição sobre os fundos imobiliários de uma pessoa que analisa muitas e muitas carteiras ao longo de muitos e muitos anos. Então avalie se a sua carteira estiver performando acima, sempre compare o risco, o retorno e compare com outros investimentos. Se eu quero ter um retorno muito alto, esse aqui será que é a melhor alternativa? Será que nas quedas ele segura bem ali, me dá uma proteção legal? Então faça essa comparação, tire a paixão do investimento do lado. Se você investe, coloca aqui nos comentários. Se você está ganhando dinheiro, coloca nos comentários também que eu quero saber se está ganhando ou não. Se estiver perdendo, coloca também, encaminha para outras pessoas esse vídeo aqui que você acha que tem pessoas que são tão apaixonadas pelos fundos imobiliários que aí você pode estar realmente abrindo os olhos dela com relação a esse ponto de vista também. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like assim o YouTube encaminha esse vídeo para outras pessoas e a gente acaba abrindo os olhos de mais gente também. Então eu te vejo no nosso próximo encontro. Não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações também, que assim você recebe em primeira mão tudo que a gente for postando aqui ao longo da semana.